Caminhando pelos penhascos, atingimos o equilíbrio das planícies. Nadando contra as marés, atingimos a força dos mares. Edificando nos lamaçais, atingimos o equilíbrio dos lajedos. Habitando nos rincões, atingimos a proximidade da redondeza. Nós somos o começo, o meio e o começo. Existiremos sempre, sorrindo nas tristezas. Para festejar a vinda das alegrias, nós somos a gira da gira na gira. A nossa trajetória nos move, a nossa ancestralidade nos guia. A ideia é contar a trajetória do programa a partir da trajetória dos residentes e dos egressos. Eu me sinto honrada de fazer parte dessa sua etapa e de construir realmente a memória do que é fazer parte da residência e de fazer parte da residência aqui na Fiocruz Brasil. Viva o Sul! Viva! A residência não é! Eu faço parte de um coletivo de docentes, pesquisadores da Fiocruz que tiveram engajados nesse processo de instituição das residências, né? Um processo novo, embora já tenha uma historicidade aí de 7, 8 anos na Fiocruz Brasília, mas num primeiro momento eu estive no coletivo que fundou a residência de saúde da família, com ênfase nas populações do campo, floresta e águas. E acompanhando sempre, né, o processo de instituição do PRMAB, que nasce num segundo momento, mas como o nosso maior programa, desde a sua origem, ter turmas com 90 vagas, né, com 90 residentes. Depois, nesse processo, né, nessa trajetória, nesse caminhar, a gente inclusive adapta esse quantitativo, buscando a gente ter uma proximidade maior, vínculos mais efetivos na turma, vínculos pedagógicos, vínculos afetivos, vínculos profissionais e aprimorar o nosso processo pedagógico, mas ele continua sendo, né, uma expressão intensa do nosso PRMAB, ele ser o maior programa da Fiocruz Brasília e talvez da região centro-oeste, quiçá do país, em matéria de quantitativo de trabalhadores e trabalhadoras vinculados ao programa. Então, a Fiocruz Brasília, junto desse processo, né, muito próxima da Secretaria de Saúde naquele momento, formula a criação do PRMAB para contribuir com esse processo, né, de não só convencimento, mas de a gente efetivar o modelo da estratégia de saúde da família no Distrito Federal. Nesse percurso, até a aprovação do programa, iniciar o programa, a gente tem a eclosão da pandemia da Covid-19, né, com todos os seus fatores interrelacionados, né, no momento de crise política no país, de crise de saúde pública em função do negacionismo, né, encampado pelo governo federal. Então a gente não estava no momento da formulação do programa diretamente, mas enquanto coletivo Fiocruz, e quando ele é efetivado, a gente desenvolve a seleção e começa o processo pedagógico mesmo da primeira turma, a gente já se perfila aí na coordenação adjunta. Então foi um processo cotidiano de exercício mesmo, de testagem, de inovação, a gente ir fortalecendo o referencial da educação popular em saúde. Com um coração muito cheio, que eu sou um angicano, estou inserido aí na coordenação político-pedagógica do Programa de Residência Multiprofissional em Atenção Básica desde o ano de 2022, a partir do convite do nosso coordenador, Oswaldo Bonetti, um convite que surge um pouco da minha trajetória dentro da residência em saúde da família com ênfase na saúde da população do campo, onde eu também tive a felicidade de acompanhar um pouco do desabrochado que foi o programa de residência multiprofissional em atenção básica, o nosso programa, quando eu estava enquanto representante discente na Coremu, na coordenação de residências multiprofissionais em saúde aqui da Fiocruz Brasília, no qual a gente iniciava uma discussão ainda insípida, mas que depois foi tomando muita forma, sobre esse programa que se constituiria enquanto maior programa do Distrito Federal, num momento muito sensível, que foi durante a pandemia da Covid-19, mas que já em 2022 ele começa a ter novas cores, novas tintas, quando o Oswaldo, junto com o Etel, assumem a coordenação, depois quando o Dandara se torna a nossa coordenadora adjunta, que a gente passa a fazer uma reflexão muito grande sobre um processo de formação em ensino, serviço e comunidade, que vem a partir da realidade do território, né, dialogando verdadeiramente sobre o que é a praxis no referencial freiriano. Pessoal, bem-vindos
nossa unidade básica de saúde 2 do Guará, localizada aqui na QI 23. A gente tem a sala dos ACS e também do acompanhamento do Bolsa Família, tá? Então, em tempos eles têm um mutirão, mas assim, a sala sempre está aberta, porque tem questões de pesagem e tudo mais necessário. Eu diria que essa é uma das marcas principais do nosso programa, né? Como a gente consegue congregar tudo que vem a partir do conhecimento, do saber científico, mas também do conhecimento do saber popular e fazer disso uma formação realmente transformadora, né? Que consiga dialogar com a realidade de cada uma das comunidades, dos territórios. Pensar o ser-fazer dentro desses serviços de saúde, mas para além disso, dentro de toda essa composição bonita que se faz na atenção básica, que é junto com o território, junto com a militância, junto com a participação popular, com os movimentos sociais, junto com todas essas pessoas que constituem a tessitura do que realmente é o SUS, porque o SUS é democracia. Uns 16 anos atrás, eu comecei a ter uma paixão pela atenção básica, quando eu trabalhava como apoio na minha cidade. Trabalhava no posto de saúde, em CAPS também. Como eu não conseguia parar de trabalhar, porque eu tinha que ajudar no orçamento da minha família, eu fiz o Enem durante 5 anos. Eu fiz o Enem até conseguir uma nota para entrar no ProUni. E aí eu consegui uma bolsa 100%. Farmácia, antes eu já tinha feito um curso técnico de saúde, então eu sempre quis atuar na saúde. Continuei em farmácia. Terminei em 2024. Depois de um ano, eu sempre tive essa vontade de trabalhar na atenção básica. E o meu vizinho, ele estava nesse programa e ele me falou desse programa. E aí vem o mais difícil, que é o processo para entrar no programa. Falei, será se eu consigo? Basicamente, eu fui a primeira mulher, assim, a primeira pessoa da minha família a entrar numa universidade pública. Eu sou egressa da UNB. E eu entrei para o serviço social já pensando justamente em ter uma formação que me trouxesse uma questão política também, né? Não foi a minha primeira opção, mas eu falo muito que o serviço social, ele me encontrou, assim, e eu não me vejo hoje tendo outro tipo de profissão sem ser a que eu tenho hoje, que é de assistente social. E o meu curso, ele era noturno, e eu escolhi justamente para que eu pudesse trabalhar de dia. Então a minha formação, ela é muito marcada por essa dualidade entre a educação e o trabalho. E aí, a partir disso, tem todas as questões de que eu não tinha muito tempo para fazer projetos de extensão, participar de PIBICs, participar de programa do PET, né, do serviço social. E isso foi depois da graduação que eu fui pensar, e me deu assim um certo medo, porque em algum momento da graduação eu percebi que eu queria trabalhar na área da saúde, no meu curso, e a primeira porta de entrada, no caso, seria a residência. E aí eu já fiquei com medo, porque eu pensei, meu Deus, meu currículo não tem muita coisa, talvez eu não consiga. Mas aí, no final das contas, deu certo. Eu me graduei em 2024, então eu levei um certo tempo para entrar na residência. Também por conta da relação do trabalho, eu precisei sair já e trabalhar em alguma coisa para me sustentar, ajudar em casa também. Minha família é muito marcada pela questão de ajuda dos filhos, então sempre foi uma questão para mim também não ser um peso financeiro para os meus pais. Venho de escolas públicas e meu ensino médio foi muito difícil. Eu morava perto de uma favela em Recife e passei a maior parte do ano no ensino médio sem praticamente estudar nada. Depois de ter 2 formações, uma é teologia e pedagogia. A experiência da pedagogia foi um pouco complicada, porque eu entrei num programa e no final do programa eu descobri que era um programa que não era de faculdade. Tinha passado por formatura e tudo, e eu e mais 20 mil alunos do Nordeste fomos enganados por uma faculdade. Quando eu fui tentar uma bolsa para fazer psicologia, porque eu não venho de uma família de baixa renda em Recife, e um amigo me ajudou a conhecer uma diretora da Faculdade de Ciências Humanas de Olinda. E quando ela soube que eu tinha levado um golpe dessa faculdade, ela falou, eu vou te dar uma bolsa de 50% até o final do curso. Eu fiquei 2 anos e meio, e aí tive que mudar aqui para Brasília. E quando eu mudei para Brasília, eu procurei uma faculdade que pudesse me fazer sentido e também consegui a mesma bolsa. Consegui essa bolsa e terminei o curso aqui. Minha trajetória começou um pouquinho quando eu tive a oportunidade de
de conhecer mais aos UPS, tive a oportunidade de atuar como agente comunitário de saúde. Isso me ajudou muito a olhar para a área da saúde com um olhar mais de cuidado mesmo. Depois disso, eu acho que a pesquisa foi uma forma que ampliou para a minha atenção, de cuidado também, uma forma de ajudar as pessoas indiretamente. Uma amiga que me apresentou a residência, me falando que aqui era um espaço acolhedor, um local legal de se trabalhar e que ela já gostava daqui. E aí, com isso eu me interessei, fui buscar. Quando eu cheguei aqui, eu percebi que eu precisava mesmo. Eu precisava muito estudar. A minha percepção é que aqui vai ampliar a minha visão, além da clínica que eu já conhecia da faculdade, que a minha faculdade era particular, mas ali era um ambiente meio fechado a clínica. E quando eu cheguei aqui, eu percebi que a clínica na APS é mesmo mais amplo. E aqui eu estou encontrando isso. Estou encontrando tanto nos preceptores que estão apoiando a gente, tanto na preceptoria que estou recebendo em campo, que ele está... Estou achando fantástico ele, o meu preceptor, ele está me orientando em tudo, ensinando, passo a passo, está tendo paciência. Então, está sendo incrível para mim. Muito extasiada com tudo que está acontecendo, né? A gente começou aqui e já foi para a vivência, eu fui para o Versus, gente, né? Passei lá uma semana, né, de vivência no Versus, foi uma experiência muito boa. Está sendo maravilhoso, assim, para mim. Como farmacêutica, eu estou na atenção básica hoje de uma farmácia que a gente só via um quadrado e a gente não vê o mundo que é a farmácia da atenção básica, né? Viva o SUS! E participar desse programa para mim tem sido algo assim que eu não conseguia visualizar isso no meu passado. Eu não conseguia visualizar que eu chegaria onde cheguei. E eu cheguei hoje aqui por causa das cotas. Então eu sou grata a tudo que eu tenho vivido e tudo que eu ainda vou viver dentro do programa. Chegar no PRMAB foi incentivo de um professor na faculdade, aqui em Brasília, porque ele falava muito de saúde pública e falava com muita paixão, assim. Então despertou em mim esse desejo. Até procurei outras especializações, mas você não tem dinheiro para pagar a faculdade, você mal tem dinheiro para pagar a faculdade, quando você termina, não tem bolsa em especialização. E eu nem sabia que a residência era uma pós-graduação, eu descobri isso depois que eu já tinha entrado no processo. Então, eu fiquei muito feliz porque oportunizou eu ter a especialidade na área que eu queria, que era trabalhar no SUS, que era trabalhar com políticas públicas, usar a psicologia para chegar onde ela não podia chegar, que esse era o meu principal objetivo. Ao mesmo tempo, ganhar um curso de pós-graduação, fazendo sentido e fazendo aquilo que eu queria fazer, né? Que era... Sempre disse na faculdade, né? Eu queria que a psicologia chegasse para quem não podia pagar por ela. A Fiocruz e o Angico está de parabéns, porque o suporte que a gente sente que tem nos dá muita segurança. Apesar do frio na barriga, eu sei que eu posso fazer um bom trabalho, por tudo que eu já vivi de experiência da vida mesmo. E por esse mês de preparação, que foi bastante produtivo e foi bastante, assim, fez a gente emergir, né, no que é o SUS, especialmente tendo participado do Versus, que foi outra sacada muito boa também. Meu nome é Adriana Carla Alves e Silva, eu sou psicóloga e estou indo fazer a visita ao CAD, o Centro Colaborador do CONAS, hoje à tarde aqui na imersão, né, do Versus Brasília. Que fez a gente ter contato com várias coisas que estão ao nosso redor que a gente nem fazia ideia que existiam. Então, acho que isso também nos prepara para chegar de forma mais nervosa, mas melhor preparado para lidar com o que a gente vai encontrar. Viva o SUS! Por mais que eu tenha prestado residência para outros lugares, foi na Fiocruz que eu quis, de fato, consolidar essa situação. Por conta de um pensamento mais político, por conta de ver que a minha formação enquanto uma profissional residente não seria só pautada na prática profissional, mas também numa questão política, numa questão voltada bem para a educação popular. Eu me sinto extremamente realizada de ver que eu estou conseguindo, porque meu maior medo era também não conseguir atrelar todas essas questões de, enfim, morar longe, vir para a Fiocruz, ter toda a questão do trabalho, medo do campo profissional também, de achar que eu não era
uma profissional suficiente para trabalhar no UBS, mas eu vi que isso era só um medo, assim, que a gente está em constante construção e que isso faz parte também da minha formação enquanto profissional, né? Aprender também e pensar que daqui 2 anos eu vou ser uma profissional totalmente diferente de quando eu entrei aqui na Fiocruz. E é isso, gente, estou aqui. Para mim é uma realização de um sonho, é um prazer que eu não conseguia mensurar isso. Só tenho que agradecer. Tem um corpo docente de pessoas que viveram a residência, eu acho que é um grande diferencial porque a gente consegue trazer outros olhares e consegue trazer também o que a gente gostaria de ter vivido. Partindo disso, a gente, tanto eu quanto outros tutores, a gente teve vivência nessa parte da luta estudantil. Então, uma coisa que a gente incentiva muito a participação deles nas conferências, no modo de participação, a gente tenta fazer esse resgate, né, do que foi pautado durante todos os anos sobre as conferências e o que a gente ainda precisa avançar. Então, a gente incentiva muito eles a terem essa visão crítica, né, sobre o processo da residência, para além de um processo formativo só em saúde, né? Isso a gente também traz, assim, muitos elementos da educação popular, que é o fio condutor do nosso núcleo e também da residência. Aqui temos um varal fotográfico, né, da região de São Sebastião, o BS9 do Bosque. Esse daqui foi com os servidores, a ginástica laboral. E eles aderiram? E eles aderiram. E aí a gente tem observado o perfil da população, é um perfil bem misto, sabe? A gente tem 6 equipes, tem vários grupos, entre eles temos o bem-estar, a TCI, Liancum, fortalecimento de vínculos, né? E aqui a gente tem a nossa UBS, que aproveita muito do que a Ceilândia conhece, do que a Ceilândia gosta. Estamos lá na UBS 11 de Samambaia Norte, lá na expansão. A gente é da UBS 6 do Gama, ela fica no setor oeste, e aí a gente representou ela aqui por meio dessa maquete. A população toda do Itapuã gira em torno de mais de 65 mil habitantes. Os grupos, eles visitam o Horto, o grupo de hábitos saudáveis, a gente terminou o grupo ontem, com a visitação do Horto e as meninas pensando em como utilizar os produtos dali. Um dos elementos é a Feira do Soma, que a gente traz como a finalização de um processo inicial de territorialização, deles conhecerem um território e deles conseguirem ver as potencialidades dos outros territórios em que a residência também está inserida. Então, eu acho que é um processo tanto de aprendizado para eles, mas de aprendizado para a gente. Então, a gente está constantemente se energizando com a residência. Sempre quis trabalhar na área da enfermagem. E aí, no ensino médio, sou oriundo de escola pública. De manhã eu ia para a escola, de tarde eu fazia o curso técnico. E aí, quando eu terminei o curso técnico, eu entrei na Universidade de Brasília para farmácia. Pensei que era um curso que eu ia me identificar, porque eu estava meio perdido, adolescente, mas depois de certo tempo eu percebi que o que eu queria mesmo era ser enfermeiro. Ingresso de cotas, né, de escola pública, baixa renda, então tudo que eu tive durante a graduação foi graças aos programas de auxílio. Fiz o ensino médio no IFB, né, eu fui lá, fiz o curso técnico integral, né, com o ensino médio. Foi numa área nada a ver também assim com a saúde, foi design de imóveis. Mas quando eu escolhi enfermagem, passei na UNB, fui lá para o campus Ceilândia e foi uma experiência maravilhosa. No primeiro semestre eu já estava sabendo que eu estava no lugar certo, eu gostei do curso. A maioria das nossas atividades, estágio ou atividades em extensão, pesquisa, eram nos campos das UBSs lá da Ceilândia. Então a gente passou pelo menos por 4 UBSs lá e eu acho que nesse momento eu já estava começando a trilhar o caminho para chegar aqui na atenção básica. E aí a partir ali do 9º semestre, 8º, 9º, eu já fui decidindo o que eu queria fazer depois, né, um após. E eu fiquei muito entre mestrado ou residência, né? Aí eu fiz para os 2 programas, aqui para a FEPEX, para pediatria, e também para a Fiocruz, para atenção básica. Foram os 2 programas que eu fiz. Aí eu passei nos 2, e aí foi naquilo. Aí pronto, e agora, o que eu vou fazer? Aí eu conheci um dos R2, né, que agora já é egresso, e aí eu conversei muito com ele e também conversei com os egressos do programa da pediatria. E eu vi que eu queria mesmo, estava na Fiocruz. Eu sou egressa da Escola Superior de Ciências da Saúde. E aí a metodologia da ESCS é uma metodologia ativa. E aí a gente
dentro da ESC sempre participou de movimentos estudantis. Eu fiz parte do centro acadêmico. Eu falo que o maior destaque assim, da minha vida acadêmica foi essa participação no centro acadêmico e na Executiva Nacional de Enfermagem. Acho que eu começo falando que eu não escolhi minha profissão, né? A enfermagem me escolheu e daí em diante foi um misto de autoconhecimento, conhecimento na enfermagem. Foi meio que mútuo, tudo meio que se atravessando nesse sentido. Eu cresci muito num ambiente muito fechado, muito da igreja. E dentro da enfermagem, dentro da faculdade, eu encontrei os movimentos sociais. Que aí eu vim entendendo da onde que via um Samuel que poderia ser muito melhor e muito maior. E isso transformou eu como pessoa e também como enfermeiro. Eu entrei no centro acadêmico, entrei no movimento Afronte. E nisso surgiu um Samuel político, que eu nem sabia que existia tantas pautas que me cercavam. E isso me transformou como pessoa. Eu conheci quando eu fui me inscrever no programa e eu falei, o que é isso? O que é Educação Popular em Saúde? Eu tinha mais ou menos o conhecimento de onde que viria a Educação Popular em Saúde e comecei a pesquisar. Eu falei, nossa, interessante. E tem uns conceitos meio diferentes, amorosidade. Gente, eu preciso prescrever. Às vezes eu vou prescrever para um corrimento, porque eu preciso saber de amorosidade ou porque eu preciso saber sobre emancipação. Até que eu fui conhecer e eu falei, nossa, faz muito sentido. Faz muito sentido porque a gente sai do lugar em que eu sei e o outro não. E eu sempre bati muito na tecla que eu não cheguei cru em nenhum lugar. Todo lugar que eu chego eu, Samuel, com um monte de vivência e porque a pessoa que está sendo atendida por mim também não tem essas vivências. Todo mundo é uma coxa de retalhos e todo mundo é construído com um pouquinho de cada coisa. Tirar meu paciente ou a pessoa que está sendo atendida por mim, seja em um grupo, qualquer situação, é muito desumano. Quando eu conheci a Educação Popular em Saúde, eu falei, nossa, tem muita coisa pra gente ir. E foi um processo transformador. Eu acredito que saúde é política. E quando a gente atrela os dois, eu acho que é aí que vem a força e a magnitude de ter um especialista em atenção básica. Diante disso, eu acho que fortalecer desde a primeira semana, apresentar os movimentos estudantis que existem para os residentes, mostrar os fóruns, mostrar os movimentos de saúde que existem. Dois caboclos falando a língua tupi-guarani, um era seu rompe-mato e o outro seu cobra-coral. Meu velho. O próprio PRMAB, a gente foi fazer as visitas em locais de saúde que não necessariamente são da rede e são institucionalizadas. Quando eu fui para o Ilê Xaxará de Prata, eu falei, gente, isso é um local de saúde. Eu não imaginava que isso era tão potente. Amo meu território, gosto da minha UBS, gosto da minha comunidade, já estou totalmente imerso lá. É a minha primeira experiência, né, no cenário de trabalho. É um momento de crescimento pessoal e profissional, né? Primeira experiência mesmo, trabalhando. E eu sinto que eu tenho crescido muito, estou me sentindo muito mais confiante agora, depois do primeiro ano de residência. Eu acredito que um mestrado, mas na área da saúde coletiva, que eu tenho me identificado bastante. E com certeza o caminho que eu tenho trilhado aqui vai ser um diferencial lá pro posterior, né, pro futuro, com certeza. A Fiocruz abre um leque de oportunidades pra gente e a gente tenta aproveitar o máximo que dá. E eu sou muito grato com tudo que a gente tem conquistado até aqui e espero poder aproveitar o máximo que eu tenho ainda durante esse ano de residência que está por vir. A Fiocruz ela é muito política e aí, em relação à questão da defesa da saúde pública, a gente sempre estava ali na linha de frente, então a gente sabia disso. E aí foi o momento que eu falei que eu precisava me reorganizar. Então aí eu ingressei na Fiocruz por causa disso. Tá na prática é viver isso, esse plano político que eu já vivenciava, né? Viva a residência! Peraí, que gravar de novo, eu pensei que ela vai tomando. Viva a residência! Acho que hoje o principal desafio é o que a gente tem na cabeça de o que a gente vai fazer quando acabar a residência, né? Infelizmente a gente está contando com o sucateamento do SUS, principalmente aqui na nossa cidade, no Distrito Federal. O governo não prioriza a saúde e acaba que a intenção dele é privatizar tudo. Então a gente fica ali com aquele olhar escuro sobre o futuro. Eu acho que essa é a principal preocupação quando a gente entra assim no segundo ano, o que a gente vai fazer depois.
transformou muito porque comecei a observar a política de saúde de uma forma territorializada, de uma forma mais ampla, no sentido de vir de outro território. Quando eu terminei a residência, observei que mudou muita coisa da forma como eu pensava a saúde, como eu penso saúde depois que eu finalizei ano passado. E hoje em dia as transformações continuam rolando, as transformações da residência continuam acontecendo, porque a gente começa observando questões que acabam continuando no processo de trabalho, mas que há outras coisas que acabam mudando ao longo desse crescimento e dessa formação, e poder comungar disso não só entre os meus pares de categoria, mas entre outras categorias profissionais, né? Essa troca multilateral, multiprofissional, interprofissional também, acabou sendo muito primoroso e significativo na minha formação, e tem sido até hoje, assim, né? A residência não foi só uma qualificação, foi uma transformação, assim, porque mudou tudo. Mudou tudo. Às vezes eu até penso assim, eu acho que eu sei mais de outras categorias do que o meu próprio trabalho enquanto profissional de assistente social. Porque a gente acaba lidando, se aprofundando tanto numa equipe de trabalho, eu acho que isso também, o programa proporcionou isso muito, de poder trabalhar com muitas profissões diferentes, e que a gente começa a observar outros olhares, que não é só exclusivo de quando a gente se forma enquanto profissional graduado, né? E eu acho que isso foi uma das maiores transformações que o programa fez, assim, tem feito, agora em uma outra esfera de trabalho. E eu espero que continue transformando, assim, que a gente percebe que o processo da formação na residência é fluido, né? E a gente começa a viver essa transformação de muitas formas diferentes. Conseguir vir para a Fiocruz Brasília, né? Que na minha realidade familiar, enfim, financeira, isso era um sonho que não era palpável. Né? Então, eu saí da graduação em 2019 e eu só consegui entrar na residência em 2021, porque sempre foi um objetivo sair da graduação e ir para a residência, pensando que era uma porta de entrada para, de fato, eu conhecer o SUS, de fato, eu me entender enquanto profissional. Fui recebida pela residência de uma forma muito calorosa, por mais que a gente estava vivendo tudo pelas redes, né? Todos os nossos encontros foram virtuais, mas eu consegui vir para cá e tive uma descoberta não só da residência, mas também do SUS que acontece aqui no DF. Consegui estar lotada em um território que eu acho que, de fato, assim, eu me entendi enquanto enfermeira de atenção básica, de ESF, que foi muito importante, que foi na Ceilândia, um RA, que quando eu cheguei aqui todo mundo falava, né, da situação, que era só com as características negativas da região, e de fato eu me senti mais motivada para ir para lá. Foram 2 anos que passaram voando, assim, mas eu consegui de fato entender o SUS e colocar em prática tudo que eu já tinha de bagagem pessoal, profissional, mas também aprender muito. Porque naquela época tínhamos um desgoverno, então isso prejudicou bastante a nossa atuação. Muitos dos nossos estavam adoecendo, enfim, então foi muito difícil isso para mim, mas de fato eu consegui me manter enquanto residente e descobrir tudo que a gente consegue fazer e toda a nossa potencialidade. Eu sempre me entendi que gostava da enfermagem, me entendi uma boa enfermeira, mas durante a residência eu entendi que eu posso também ser extraordinária no sentido da palavra, porque era assim que os meus pacientes me tratavam. Consegui criar esse vínculo, eu consegui ver gestantes e ver parturientes e ver os nenéns nascendo, então assim, foi uma experiência para mim que, quando eu falo 2 anos, parece que não foi 2 anos, parece que foram 10 anos em 2 anos. Porque a gente conseguiu ver, eu consegui ver tudo, eu consegui ir no território, eu consegui entender como é que se dá essa saúde ampliada, né? No sentido de que vai para além do consultório. Porque, por exemplo, eu estava com profissionais na UBS magníficos, que atuavam já há anos, mas que eles não entendiam essa possibilidade de fazer saúde dentro do território. Acho que o primeiro passo da grande transformação do programa foi a comunicação entre o residente e a coordenação. Agora, como coordenação, aí eu queria que o programa fosse maior de novo. Não vou negar, porque eu gostava das turmas cheias, de 180 alunos, é muita coisa. Ia deixar as pessoas doidas? Sim, ia deixar as pessoas doidas. Mas aquele momento da pandemia, de saber que a gente era mais de 30% da secretaria, que a gente era força de trabalho e que até hoje isso repercute dentro dos territórios, isso foi muito potente. Eu fico até emocionada, porque para mim foi muito importante ter esse passo de estar na residência e hoje, né, compor a CPP, enfim, então é uma coisa que transcende o profissional, né, vai muito pro meu pessoal. Para além de defender o SUS, eu defendo muito a residência, eu defendo que as pessoas tenham essa oportunidade, né, se a gente pudesse abrir muito mais vagas, né, mas a gente tem que caminhar com qualidade também, então assim, muito feliz de estar aqui, muito feliz de fazer parte, né, de volta dessa casa, espero continuar muito mais tempo aqui, né, e agora também vou assumir uma outra tarefa que é voltar para o SUS enquanto servidora do Distrito Federal.
né? Então, assim, muito feliz também de poder voltar para esse lugar que também acredito que precisa de mim para poder ajudar e fortalecer e a gente entender de fato o que é saúde e fazer saúde dentro desse dispositivo. Então, assim, muito feliz também de poder retornar lá e sim, de poder ajudar e a fortalecer. Então, uma clínica diferenciada, mas também um profissional que está implicado com todas as luzes, não só do seu território, mas da saúde pública, da democracia, que é o que a gente percebe e escuta dos nossos residentes quando chegam, que procuraram a Fiocruz porque aqui percebem que a gente tem uma formação que valoriza a politicidade do processo de formação em saúde, né? Isso, enquanto educador popular, enquanto militante, enquanto servidor da casa, a gente fica muito feliz, né? Porque no momento que o nosso país vive, sem desmerecer as outras múltiplas dimensões da formação em saúde, isso é muito importante, muito caro e que tem sido bastante renegado devido a todas as opressões que a gente ainda viva, embora tenhamos a conquista aí de um SUS tão democrático, tão grandioso, tão solidário, mas ele ainda é marcado por essas construções sociais que estão hoje no nosso país muito acirradas, né? Então acho que é um pouquinho do que a gente pode compartilhar em relação a essa caminhada aí, virtuosa que tem sido o nosso programa de residência multiprofissional em atenção básica.